Primeiramente, amigos, bom dia, boa noite, dependendo do horário que o senhor estiver assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, canal João Copte Facuri. Conto com a inscrição de todos nesse canal, que os senhores compartilhem esse vídeo, deixem seu like, que hoje nós vamos tratar a respeito do caso de uma situação que ficou um pouco pendente em relação a um vídeo anterior que eu fiz, do caso do menino Miguel. Vamos lá. Segundo o noticiado, o garoto foi largado abandonado, e a mãe foi enquadrada no crime de abandono de incapaz. Ele foi abandonado no elevador, a mãe apertou o último, a mãe não, a patroa apertou o último andar, e enquanto deixou o garotinho de 5 anos lá sozinho e foi fazer as unhas. É o que consta aí no noticiário. O doutor delegado resolveu enquadrar no relatório do inquérito policial a mãe numa situação de abandono de incapaz seguida de morte. Eu havia sustentado no vídeo anterior que o caso do Miguel era homicídio intencional por dolo eventual, significando dizer que existe homicídio por dolo direto, a pessoa vai e quis matar, dar um tiro na outra, e a pessoa que assume o risco de produzir um resultado com a sua intenção. Então, quem bota uma criança de 5 anos no elevador, aperta o último andar e volta para fazer as unhas, no mínimo ela assume o risco daquele resultado, de qualquer resultado, principalmente no homicídio. Deixar uma criança de 5 anos solta dentro do elevador se configura, para mim, na minha visão, não estou pré-julgando, estou fazendo a tipificação penal, vídeo jurídico, de homicídio doloso por dolo eventual. Porque qual é o pensamento no homicídio intencional? Dolo é intenção. Doloso, dolo direto, ele quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, a pessoa não se importa se o menino morreu, se o menino vai morrer, se o menino vai cair do prédio, se ele vai ser eletrocutado, se ele vai ser violentado, se ele vai cair, o elevador vai cair. Portanto, eu acho que tem que ser muito burocrata, com todo respeito ao colega delegado, tem que ser muito burocrata para enquadrar esse caso num simples crime de abandono de incapaz seguido de morte. O abandono de incapaz seguido de morte, ele é mais caracterizado assim: se ela tá com a guarda momentânea, deixa a criança no local e vem efetivamente a ocorrer um resultado morte. Ela tem a intenção de abandonar a criança. Na minha visão, a criança foi deixada no elevador, tá? E a pessoa não estava com a intenção de abandonar. Ela queria que o raciocínio do dolo eventual, ela não se importava com qualquer resultado. Portanto, ela responde, na minha visão, eu ainda continuo sustentando isso, pelo princípio, ele aplicou um princípio chamado especialidade, a norma especial derroga a lei geral. Eu prefiro o princípio da subsidiariedade. A norma mais grave se aplica em relação à norma menos grave. Portanto, o caso é sim, mantenho minha posição, apesar o Ministério Público, inclusive, pode, quando oferecer a denúncia do criminal, ele pode determinar a mudança da tipificação. Ele mesmo denuncia por homicídio doloso e aquela senhora é levada ao tribunal do júri para responder por homicídio doloso por dolo eventual no caso do menino. Que quem deixa uma criança de 5 anos no elevador para voltar e fazer as unhas, o elevador se fecha, ela vira as costas e ela imaginava assim e não se importou com o eventual resultado. Então não foi um mero abandono seguido de morte. Foi, para mim, um homicídio doloso por dolo eventual, por ela assumir o risco de praticar o resultado de morte por não se importar com a criança, porque era filho de uma empregada.
Ok? Senhores, desejo a todos boa noite, bom dia. É uma opinião jurídica, é uma opinião para difundir conhecimentos jurídicos, aproveitando casos que estão aí na mídia, por exemplo. E nessas situações não estou pré-julgando, tá? Não tô dizendo que não estou utilizando o fato para fazer um vídeo, não. Eu estou expondo eu estou usando o canal do YouTube para expor a minha opinião jurídica em relação à tipificação do delegado de polícia. Que eu já havia falado que era dolo eventual e é homicídio por doloso, é um julgamento pelo tribunal do júri, e ainda mantenho esse posicionamento. Ele não me convenceu. Se eu fosse promotor de justiça ou advogado assistente de acusação por parte da senhora mãe do menino, eu teria já pedido ao Ministério Público a mudança do tipo penal de abandono de incapaz seguido de morte. Abandono de incapaz seguido de morte, né? É aquela mãe que abandona a criança. Ela abandona, ela quis abandonar mesmo, tá na cara que ela quis abandonar. A criança veio a morrer. A intenção dela era fugir da responsabilidade. No caso ali, não. No caso ali, ela voltou, ela mostrou uma torpeza ali, porque ela voltou, um desprezo pela criança. Ela voltou para fazer as unhas, apertou o botão e deixou o garoto subir. Se ainda apertasse o botão do elevador para a criança descer, seria uma coisa, mas ela apertou o botão para o elevador subir. Quer dizer, tudo podia acontecer e ela não se importava. Ao que a mídia noticiou. Portanto, homicídio doloso por dolo eventual. Nada de se falar em abandono de incapaz. Isso é matéria da defesa, tá? Mas na minha visão é essa. Homicídio doloso por dolo eventual. Ou seja, ela não se importou com o resultado que era previsto, sim, que uma morte de uma criança sozinha de 5 anos num elevador. Tá bom? Tem que ser muito ingênuo, muito burocrata para não fazer um enquadramento correto desse. Tá ok? Enfim, não sou dono da verdade, direito ele tem essas múltiplas visões, mas espero que os senhores tenham gostado do vídeo, compartilhem o meu canal no YouTube, nas suas redes sociais, nos seus grupos, inscrevam-se nele e desejo assim a todos boa noite, bom dia, cuidem-se, tenham sempre seus advogados em mãos e saúde a todos, tá ok? Muito obrigado.